Boa noite a todos. Hoje é dia 26 de agosto de 2019. Vamos dar continuidade aí à nossa dinâmica das perguntas e respostas dos direitos reais. Hoje nós estamos tratando da propriedade, formas de aquisição da propriedade imóvel, formas de aquisição da propriedade móvel, perda da propriedade, correto? Então, nós estamos aqui trazendo cada uma das modalidades de uso campeão. 1238, caput extraordinária. Normal, eu vou colocar o parágrafo único. Parágrafo único. Extraordinária reduzida. Tudo bem? Extraordinária. Isso é muito importante. Reduzida. Ok. A 1239 é a rural, o outro nome é prolabore. Vamos aí, todos juntos. 1240. A 1240 é a urbana, também conhecido como promísero, pró-moradia. 1240, promísero, pró-moradia. 1240A. 1240A. Especial abandono do lar. Especial abandono do lar. 1241 traz uma outra informação ou uma outra regra. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida mediante uso campeão a propriedade do imóvel. A declaração obtida na forma desse artigo constituirá titular para registro no RI. A 1242 ela vai tratar da ordinária. Enquanto o parágrafo único, ele vai tratar da ordinária reduzida. Ordinária reduzida. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse dos antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas. E no caso da ordinária, 1242, justo título e boa-fé, estende-se ao possuidor, ok. Então, aí nós temos aqui essas regras. Agora, que nós já temos esse quadro, vamos continuando aqui. Eu vou perguntando para os senhores. Primeiro, nós vamos ter a uso campeão extraordinária e a uso campeão ordinária. Vamos seguindo aqui. Eu gostaria muito que os senhores tivessem esse quadro em mãos, porque esse guia, esse mapa, esse esquema irá ajudá-los. Será uma forma mais simples, acredito eu, mais fácil, melhor, mais cômoda de apreensão desse tema. Uso campeão extraordinária. Então, professor, posso só perguntar uma coisa? As que não estão aí, então, são a do índio e qual mais? A administrativa e tem mais uma, não é? Eu coloquei a indígena, da 6.015, a indígena, a 6.015. Está faltando aqui nesse quadro nosso, nós ainda não temos a do Estatuto da Cidade. Ah, tá, obrigada. Só do Estatuto da Cidade. Ok? Aqui no nosso esquema, nesses quadros. Então, vamos seguindo aí. Uso campeão extraordinário. Parece que é o João agora que responde, né, João? Pode ser eu. João, eu vou te mostrar. Tranquilize-se. Eu quero que você leia o artigo
Mas não só isso. Eu quero que você, com o quadro que eu já lhe enviei, que é esse quadro aqui, João, da Usucapião Extraordinária, consegue visualizar? Consigo. Eu quero que você veja esse quadro. Eu quero que você compare com o que você está lendo aqui no artigo 1238. Então, eu quero que você, na verdade, utilize-se do quadro, mas vamos por partes. Eu não quero simplesmente que você faça uma leitura. Eu até preferiria se você fosse pelo quadro. Não se preocupe em dizer assim, se não compreender, tiver uma palavra solta, solte as amarras. Vai lendo o quadro para mim, que é o que conta. Vai lá. Os campeões extraordinários. Qualquer pessoa. Pessoa, qualquer. Posse, vamos lá. Que tenha a posse ininterrupta e sem oposição. Isso, aí eu coloquei, é o piso. É a posse ininterrupta, sem oposição. Essa usucapião extraordinária é uma usucapião que você já vai ter aí o prazo de 15 anos. Você já vai ter isso. Então, é uma pessoa, qualquer pessoa. O ânimo. De possuir como seu. Qual o tempo? 15 anos. Então, nós temos o PPA. E qual o título? Independe do título. Depende de título, né? Independe. Ela pode ter o título, como ela também não pode ter o título. Correto? O que é barra? Daí não sei o que ali. Independe, com ou sem título. Independe, Tá. com ou sem título. Estou mostrando para você como você vai ver. A boa-fé independe. Ô, João, às vezes, muitas das vezes, uma pessoa, você já viu aquela expressão, quem registra não é dono? Uhum. Uma pessoa, ela faz um contrato, às vezes até mesmo com um instrumento particular. Esse contrato é válido, respeitado aquelas regras específicas do valor, mas vamos imaginar que tenha sido feita uma promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda é melhor, porque a promessa de compra e venda ela não se submete àquele requisito de 30 vezes o salário mínimo, correto? Então, ela não precisa ser necessariamente por escritura pública. Ela pode ser por um instrumento particular. Isso tudo que eu estou falando não é aleatório, hein? Só que você me vendeu, essa promessa é um contrato, eu acho fantástico. Ainda mais em tempos de crise, que as pessoas elas têm o crédito abalado, etc. Como funciona? João, você tem aí um lote e você me fala o seguinte, você vai me pagando mensalmente R$ 1.000, você diz a mim, e você pode construir nesse lote, pode fazer as fundações, pode levantar sua casa, pode habitar este imóvel. Quando, ao término de 40 meses, ou seja, eu tendo recebido R$ 40.000, eu vou outorgar a escritura pública. Correto? Uhum. Só que, por uma série de razões, isso se passa, pagou-se, e aí a pessoa que fez a venda, ela veio a falecer, ficaram com os herdeiros, aquela pessoa que comprou também já era uma pessoa idosa, e aquela situação se perpetuou. Então, você tem um título de compra e venda, correto? Você não tem, talvez, o registro no RI, isso não houve, mas você tem um título. E agora a situação está complicada porque está um inventário, a situação é muito difícil. Você pode pedir ao juiz que se declare auto-campeão, porque já se mora naquele lote há mais de 20 anos. Por essa hipótese. Poderia até antes, porque na ordinária você tem justo título e boa-fé. Nessa hipótese, você já se passou 20 anos, então mais do que supriu aquele prazo, correto? Uhum. E a boa-fé, João? Nesse caso, independe de boa-fé, né, com
ou sem, tanto faz. Ah, o objeto, É o imóvel, imóvel. E quais são os efeitos? a propriedade. Agora, já que estamos com a mão na massa, você já vai me dizer o seguinte: e o parágrafo único? Você tem que cumprir alguns outros pressupostos. E quais seriam estes? Para que o prazo seja reduzido de 15 para 10 anos. Reduz em 5 anos o prazo, no caso de a pessoa realizar a moradia habitual, né, no imóvel, ou obras e serviços de caráter produtivo. Então, tá. Então, você vai pensar PPA, que é pessoa, posse, ânimo, tempo, título, boa-fé, objeto. Essa é o extraordinário. Então, pessoa, qualquer pessoa, posse, ininterrupta, sem oposição, ânimo, possuir como seu, tempo, 15 anos. Título, independe, com ou sem, vai completando aí. Boa-fé, independe, com ou sem objeto imóvel, o efeito adquire-se a propriedade. Parágrafo único. Se tiver feito, realizado ou tornado moradia habitual ou realizado obras e serviços de caráter produtivo, esse prazo agora passa para 10 anos. Então, João, vou pedir para você que leia o artigo 1238. Me faça esse favor. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Ok. Agora vamos para a Patrícia. Muito obrigado, João. Nada. Patrícia, vamos falar agora sobre a uso capião ordinária. E os senhores vão comparar os elementos de um e de outro. Vamos lá, Patrícia, por favor? Pessoa. Qual pessoa, Patrícia? Tá, mas qual que tá o... Ordinária, o 1242. É esse quadro. Aqui, Tá, ó. peraí. Não, já achei. Vamos lá. Os possuidores, né? Não, Patrícia, eu gostaria que você... uso capião ordinária. Isso, do 1242. Isso, eu gostaria que você seguisse nesse quadro. Uhum. Pessoa, quais pessoas? Proprietário do imóvel. Não? Não, é qualquer pessoa. É porque, quando eu coloquei qualquer pessoa, é porque, em algumas situações, a pessoa ela deve cumprir alguns requisitos. Por isso que não é tão óbvio dizer assim, qualquer pessoa. Em outras hipóteses, aquelas pessoas elas têm que ostentar uma determinada condição, correto? Sim. Então, vamos lá. Na uso capião ordinário, no 1242, PPA, TTBO, efeitos. Qual que é a pessoa? Proprietário. Eu acho que você não está com o meu quadro. Não, eu estou seguindo pelas perguntas, porque esse quadro Você está sem esse quadro? Deixa eu abrir o quadro aqui para você. Não tem esse quadro. Tá, mas você recebeu? Eu imprimi, mas eu acho que... Tá, mas por favor. Não tem problema, mas assim, foi bom você ter me falado, porque eu vou abrir aqui um arquivo, por exemplo, do João, que eu mandei isso para ele hoje. É importante, porque eu quero que você leia o quadro. Vamos lá. O João, esse aqui. Esses arquivos que eu mandei. Vamos lá. Então, eu vou abrir aqui. Esse aqui, ó. Eu quero que você... Vou compartilhar agora com você. Quero que você estude isso por estes arquivos aqui, tá? Tá vendo aqui? Uhum, tá. Qual que é a pessoa na uso capião ordinária? Qualquer pessoa. Ok. Como deve ser a posse? Contínua e... Incontestada. Contestada. Uhum. E qual é o ânimo? Possuir. Qual o tempo? 10 anos. Qual o título?
Justo título. Boa-fé? Sim. Existe, sim. Objeto? O imóvel. E qual o efeito? Propriedade. Enquanto na extraordinária, qualquer pessoa, a posse é ininterrupta e sem oposição, da mesma forma que na ordinária, o ânimo também é o mesmo, o tempo altera, e na extraordinária temos que independe de título e boa-fé, enquanto na ordinária depende, é imprescindível haver justo título e boa-fé. Agora, me diz o seguinte: a ordinária reduzido é tratado no parágrafo único. Para que seja possível essa modalidade, como deve ter sido a aquisição? Onerosamente. E mais, a pessoa ela deve ter estabelecido o que nesse imóvel? Parágrafo único. Parágrafo único. Estabelecida a A moradia. moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Interesse social e econômico. E nessa hipótese, qual é o prazo? 5 anos. 5 anos. Moradia habitual, moradia. Obras e serviços de caráter produtivo, investimento de interesse social e econômico. Bem parecido. A diferença é a aquisição onerosa. Aqui na extraordinária nós não mencionamos. Qual é o outro nome que é dado a essa modalidade ordinária reduzida, Patrícia? Outro nome? Tabular? Tabular, isso aí. Vamos adiante. Obrigado, Patrícia. Agora vamos lá para o Renato. Ô, Renato, agora você vai me falar o seguinte. 1239. Então já falamos aqui, vamos seguindo aqui. Tá me ouvindo? É o rural da uso capião especial, rural prolabore. Tá me ouvindo? Sim, muito bem. Vamos lá, Renato. Oi, não. Por gentileza, me fala aí os requisitos da uso capião especial rural prolabore. Sim, não ser proprietário de imóvel urbano rural. Perfeito. Exato. A posse. Como deve ser a posse? Ininterrupta. E sem oposição, correto? Sem oposição. Qual é o ânimo? Possuir como seu. Qual o tempo? Por 5 anos ininterruptos, né? Título e boa-fé são mencionados? Não, não são. Objeto. Área rural. Zona rural. Não superior a quantos hectares? 50 hectares. O que adquirir-se-á? Propriedade. Sim. E qual o objetivo? Então, para moradia, tornar produtiva a... Desde que se atenda a qual objetivo? A melhor pergunta é isso. Produtiva pelo seu trabalho, o trabalho da família, e moradia. E moradia. Que tenha por objetivo, né? Então, 1242, 1239, na verdade, aquele que não sendo proprietário, possua como sua por 5 anos, sem oposição, é o piso, tornando produtiva o objetivo, né? Então, esse aqui tem um objetivo também. Qual o objetivo? Agora, tem uma vedação, professor, aqui no quadro? A vedação artigo 1191 caput da Constituição. É aquela vedação, senhores se lembram disso? Nós discutimos isso. É aquela vedação, porque é o seguinte, aqui no 1239, presta atenção nisso, não tem um parágrafo que nós não temos aqui no parágrafo 1º do 1240-A e que nós temos no parágrafo 2º do 1240, que é a urbana promissa por moradia. Então, os senhores poderiam concluir o seguinte: então é possível se obter ou fazer jus a esse direito
adquirir a propriedade pela uso capião, mais de uma vez, nessa hipótese do especial rural pro labore. Mas isso é falso. Embora essa vedação não conste aqui no Código Civil, no artigo 191, e aqui vamos abrir aqui o artigo 191 da Constituição, que nós temos a vedação análoga, né, ao parágrafo 1º do 1240A e ao parágrafo 2º do 1240. Então, vamos lá no 191 da Constituição. Os senhores têm que estar aí com os códigos, hein? Senão fica muito complicado acompanhar. 191. Aquele que, sendo proprietário de imóvel rural urbano, possua como seu por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra rural, zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva para o seu trabalho e de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Os imóveis, não, peraí. Não é 191, não. Em algum momento aqui na Constituição, nossa, marquei 191, mas está equivocado. Artigo 191, não isso. Pessoal, eu vi isso na Constituição, mas eu escrevi o artigo errado. Então, de qualquer forma, saibam, senhores se lembram dessa nossa discussão? Ok, não vou encontrar... Mas assim, eu não peguei essa discussão, mas qual seria o... A discussão é o seguinte: você vê que o 1240, ele veda o reconhecimento do direito da uso capião urbana para missa por moradia a quem já tiver, aquela pessoa cujo direito já tiver sido reconhecido anteriormente? Não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, né? Parágrafo 2º. Parágrafo 2º, o direito previsto não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então, aqui o 1240, urbano para missa por moradia, ele não pode ser reconhecido a essa pessoa. Ah, tá, 1240, porque o que a gente está vendo aqui é o 39, né? 1239. Ô, Renato, o 1240 não pode ser reconhecido mais de uma vez. Da mesma forma, o 1240A também não pode ser reconhecido mais de uma vez. A pergunta que nós teríamos é: como não há uma vedação no 1239, este poderia ser reconhecido mais de uma vez? Só que existe uma vedação na Constituição. Ah, sim, desculpa. É isso. Inclusive eu e Elisa, nós vimos isso. Viram que a vedação na Constituição. Há uma vedação na Constituição, só que eu escrevi o artigo... É assim, eu acho que a Constituição não é explícita, ela fala só da uso capião especial urbana, ou pró-mísero ou pró-moradia. Mas no que a pessoa não pode ser proprietária de nenhum imóvel urbano ou rural, conclui-se que há uma vedação análoga à do artigo 184, parágrafo... Ótimo, esse argumento é imbatível. 182, eu acho, professor, eu que estou falando errado. É 183, parágrafo 2º. Então, aquele que possui como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, essa é exatamente isso, é o 1240, parágrafo 2º. Ok, é verdade. Vamos adiante. Então, estamos conversados. Elisa, por gentileza,
Me fala quais são os requisitos da uso capião especial. Então, o Renato já nos disse a especial rural. Eu só vou colocar o artigo aqui na Constituição da República de 88. O artigo é o artigo 191. Agora, da urbana pro mísero. A urbana pro mísero. Pro moradia. Elisa, por gentileza. Então, pessoa, não proprietário, nem de imóvel urbano, nem de imóvel rural. Posse ininterrupta e sem oposição. Posse iso ou piso. Ânimo, possuir como seu. Tempo, 5 anos. Título, independe de título, já que a Constituição e a lei, o Código Civil, nada dizem a respeito. Boa-fé, independe de boa-fé, já que a Constituição e a lei, o Código Civil, nada dizem a respeito. Objeto, imóvel na zona urbana até 250 metros quadrados. E efeitos, domínio, mais o objetivo de tornar moradia sua e de sua família. Não é interessante, né? Aí o senhor falou que esse objetivo de tornar moradia sua ou de sua família decorre do próprio nomen iuris, ou seja, do instituto, do nome uso capião pró moradia. Exato. Isso vai auxiliá-los, né, a se organizar. Então, ó. Professor, só uma dúvida. Pois não. Moradia sua ou de sua família? Sim. Ou, né, ele sozinho pode morar? Ou Sim, tem que... pode. Ele sozinho, ou então ele e a sua família. Então é ou, né? Porque o outro, ali da especial rural, tornar produtiva e ter a moradia, né? Tem um mais ali do lado. Então, o professor falou o seguinte, João, que na uso capião extraordinária reduzida, a exigência é moradia habitual ou obras e serviços de caráter produtivo. Lembra? Mas ele diz que na uso capião rural ou prolabore, que está tanto na Constituição quanto no Código Civil, os objetivos são moradia habitual, tornar a área produtiva por seu trabalho ou o trabalho de sua família. Era isso? É isso aí. E na especial urbano para mísero seria moradia sua ou família, né? Mas ele pode morar sozinho ou com a família. Por que uma pessoa que mora sozinho não faria jus a esse direito? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: por que você pensaria numa interpretação correto? A gente tem aquela vinculação ainda, né, de que o poder público concederia, né, para uma família morar, né? Agora o cara sozinho, né? É família, não é família, as famílias unipessoais. Você sabia que família, João, hoje em dia, se eu tiver um gato, um cachorro, eu posso dizer que aquilo é minha família. O conceito de família, ele não está vinculado a um grupo de pessoas, não mais. E também, o conceito de família hoje, ele é forjado pelo critério afetividade, correto? Tanto é que se você tiver duas tias que moram juntas, são velhinhas, irmãs velhinhas, com o sobrinho, aquilo é uma família. Então a tia com o sobrinho também é uma família. E por que não aquela tia velhinha que mora com um gato? Você acha que ela não poderia ter a proteção do Estado que é conferida às famílias? Então hoje nós temos já um outro paradigma, né? O paradigma da afetividade. Então, ok. No 1240,
Mas isso é muito bom, nós temos sempre trazendo essas informações. Vamos adiante. Professor, tem aí no... Professor, tem no... Deixa eu só passar aqui no 242 mais uma vez. No 240 é o 1240, é especial urbano, promísero. Adquirir, utilizando para sua moradia ou de sua família. Moradia sua ou moradia de sua família? Moradia sua ou de sua família. Ok, ótimo. Então tá tudo bem. Deixa eu dar uma olhada no 1239. Tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família e moradia. Ok, também tá tudo bem os objetivos aqui. Agora, vamos lá. Renato, você gostaria de me perguntar alguma coisa? Não, é só que na tela aqui, no mapa mental aqui, seu, que o senhor fez, faz referência ao 182 da Constituição, né? Qual? No caso seria 183, não? Ah, tá. Então é o 183. 183, é o 1240. Obrigado. Aqui, 183. Tem um equívoco. Aqui é só os senhores alterarem aqui. 183. O 182 fala... Dá uma olhada aqui no artigo 182. Fala o quê? Fala da política urbana. Não tem nada a ver, né? 183, obrigado. É esse mesmo, é 183. Ok. Agora, quem é o próximo? Quem é? Eu acho que é você. É o Fábio. É o João, desculpa, professor. É o João. Ô, João, vamos continuando aqui. Nós ainda temos essa modalidade. Eu abri aqui para que a Patrícia também possa seguir. Obrigada. É o uso capião especial urbana, abandono familiar. João, essa letra, inclusive, esse quadrinho aí foi feito por uma conterrânea sua, a Lorena. Olha como a letra dela é bonita. Ela que fez esses quadros. Os outros foram aqui, mas ela ficou tão organizada quando eu ministrei essas aulas, né? Uma outra vez, aí ela fez os quadros, mandou para mim, aí eu imprimi, ficou muito bonito. Vamos lá. Quais são os requisitos do uso capião especial urbano, também conhecido por abandono do lar familiar? Então, pessoa, parece que é o número 2 ali, né? Não, esse 2 você ignora. É a pessoa, tá 2, mas é só passagem. Não proprietária de imóvel urbano ou rural. Ok. A posse. A posse sem oposição e exclusiva. Ela fala posse dize, direta, interrupta, sem oposição exclusiva. Posse dize. Essa posse direta seria assim, a pessoa residir. Ela própria. Uhum. Ela própria. O ânimo de exercer a posse. A posse direta, interrupta, sem oposição exclusiva. Direta é porque não é o cônjuge, é nesse sentido. Mas eu acho que se eles tivessem aquela pessoa, aquela esposa, vamos mudar os paradigmas, já que estamos a quebrar paradigmas, aquele esposo que foi abandonado pela esposa, que a esposa sumiu no mundo. Hoje em dia vale até se fosse usual, né? A esposa. O esposo ficou, ele alugou, ele é o locador. Caberia, sim. Eu acho que esse direta diz respeito ao exercício do domínio por aquela pessoa, né? Não pelo outro cônjuge, é nesse sentido. Qual o ânimo? De exercer a posse. Qual o tempo? 2 anos. Título? Menciona? Não, nem título e nem boa-fé. Eu acho que você vai dizer, não é mencionado título em boa-fé. Qual o objeto? O objeto é o imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro. E qual o efeito? Que entra, né, assim, o casal homoafetivo também, né? Também.
Uhum. Qual o efeito? O domínio integral, Objetivo. moradia sua ou de sua família. Ok, então é o 1240A. E esse direito é reconhecido mais de uma vez ao mesmo possuidor? Não, de acordo com o artigo 1240-A, parágrafo 1º. Exato. Então é aquele que divida a propriedade com o ex-cônjuge ou ex-companheiro, o qual abandonou o lar, e que não seja proprietário de outro imóvel rural ou urbano. Ok? Uhum. Essas aulas aqui é o seguinte, João. Quando eu iniciei estes cursos das perguntas e respostas, uma informação que talvez não tenha chegado até você, mas eu estou lhe transmitindo agora. Alguns artigos, João, eles são mais dificultosos. Então, nesses artigos, que são geralmente esses que têm uma série de informações, uma lista de elementos, nós não fazemos a pergunta, nós temos o esquema. Então, você vai mesclar as perguntas e respostas com os esquemas, correto? Porque nem sempre é simples fazer perguntas e respostas em artigos como estes. Às vezes, quando se faz as perguntas e respostas, você se perde no artigo, porque o artigo é extenso. Então, você vai usar esse esquema para responder às perguntas e respostas, correto? Entendi. Da mesma forma, quando lá nós tínhamos os deveres do condômino, se lembra? Dos deveres? 1336, 1, 2, 3, 4. Parágrafo 1º é quando era infringido o primeiro, inciso 1. O parágrafo 2º, 2, 3 e 4. Nós tínhamos as perguntas e respostas, mas só era possível visualizar ou responder com maior exatidão e assertividade se tivesse em mente aqueles quadros, correto? Uhum. Agora, então, nós já vimos aqui estes artigos. Então, eu vou pedir aí para os senhores me acompanhem, por gentileza. O 1238, parágrafo 1, nós vimos. O 1239 é o rural pro labore. Nós vimos também. Vou marcar aqui, ó. 1239. Nós vimos. 1240, nós vimos, parágrafo 1º. A única questão que ficou faltando nesse 1240, que é o urbano para moradia, especial porque está previsto na Constituição, é que o título, tanto de domínio e a concessão de uso, são institutos do direito administrativo, concessão de uso, o título serão conferidos ao homem e à mulher ou a ambos, independente do estado civil. Então, é esse urbano pro mísero. O direito não será reconhecido ao mesmo possuidor, mais uma vez, 1240A é o especial. O especial, mais uma vez, porque está na Constituição, o especial abandono do lar. Não, esse não é especial abandono do lar, não. O especial é urbano e especial rural. Esses são especiais. Aí também, nesse especial abandono do lar, o direito não é reconhecido mais de uma vez ao mesmo possuidor. E aí nós temos aqui regras, né? 1241. E aí eu vou passar aqui com essas perguntas para os senhores. Deixa eu voltar lá no artigo do Excel. Vamos lá. 1241. Vamos lá, 1241. O que a lei autoriza ao possuidor requerer ao juiz em se tratando de uso capião? Elisa. 1241. Professor, eu acho que agora é a Patrícia. Patrícia, por favor, então. Elisa. Tá bom. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida mediante uso capião a propriedade imóvel. Exato. Aqui, Patrícia, eu coloquei aqui para você acompanhar também, tá bom? Então, o que a lei autoriza ao possuidor requerer ao juiz em se tratando de uso capião? Sim. O que se constituirá a declaração... o que constituirá a declaração judicial? Constituirá título hábil
para o registro no cartório de registro de imóveis. Pessoal, a decisão judicial ela é declaratória, hein? Ela não é constitutiva. Agora, defina o usucapião ordinário, nós já vimos a hipótese de 5 anos também. Vamos adiante. O que a lei autoriza ao possuidor para o fim de contar o tempo exigido pelo usucapião? A lei autoriza que seja contado o tempo do antecessor, só que eu não sei onde está, professor. 1243, é porque a ordinário... 1243. Então, o possuidor, para o fim de contar o tempo exigido, pode acrescentar à sua posse a posse dos antecessores. Perfeito. O possuidor poderá acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que as posses atendam a qual requisito? Sejam contínuas e pacíficas. O que deverá ainda atender à posse nos casos do artigo 1242? 1242 é o comum, é o ordinário, né? Justo título e de boa-fé. Perfeito. O disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição se aplicam ao usucapião? Sim, se aplicam ao usucapião. Perfeito. A quem se estenderá o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição? Ao possuidor. Ao possuidor. Agora, da aquisição pelo registro do título, correto? Vamos fazer essa parte aqui, porque nós temos com um tempo curto também. Como se transfere entre vivos a propriedade? É o João, professor. Eu falei, estava no mudo. Mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Ok. O alienante continua a ser havido como dono do imóvel enquanto não se promover qual ato? Enquanto não se registrar o título translativo. O adquirente continua a ser havido como dono do imóvel enquanto não se promover qual ato? A decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento. Como se deve promover a decretação de invalidade do registro? Deve ser promovida por meio... A Elisa mesmo. Vamos lá, Elisa. Então, por meio de ação própria. Desde quando o registro é eficaz? Ele é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e o prenotar no protocolo. Isso é muito importante. Isso é sempre pergunta de prova. João, quando você apresenta um título, pode ser uma escritura pública no RI, esse título, o primeiro ato que o oficial do registro de imóveis fará é receber aquele título, aquela escritura pública que você apresentou, e ele vai fazer uma indicação no livro protocolo dele. Ele vai prenotar no protocolo, vai dizer que aquilo deu entrada no registro de imóveis, aquele título foi apresentado numa determinada data, determinada hora, o apresentante, o conteúdo do título, etc. Tudo isso está previsto na Lei 6.015. E então ele vai prenotar. Então, desde aquele momento, né, o registro é eficaz. Esse título vai haver uma qualificação, e se ele estiver consoante às normas jurídicas, ele vai ser registrado. Caso contrário, vai ser lavrada uma nota devolutiva ou então uma nota de exigência. O que poderá fazer o interessado se o teor do registro não exprimir a verdade? Poderá reclamar que se retifique ou anule o registro. Ok. Cancelado o registro, o que poderá fazer o proprietário? Reivindicar o imóvel. Cancelado o registro, o proprietário poderá reivindicar o imóvel independentemente de quais fatos? Independentemente da boa-fé e do título. Do terceiro adquirente, ok? Vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos. O Renato, ele sempre pede 10 minutos, o horário, né, que ele faz, que ele chega do trabalho. A boia, né? Depois de passar o dia aí registrando os nascimentos, né? Quem nasce em Vitória da Conquista é o quê? É Vitória... Conquistense. Conquistense. Mas na realidade o meu é de Anagé, né? E quem nasce em Anagé? Sinceramente... Anagiense. Anagiense, eu pensei nisso também, Elisa. Mas eu sabia que você... Oi? Conquistense, eu sou conquistense agora. Então tá, então daqui a pouco a gente volta. 10 minutos, hein? Obrigado. Vamos ver.
Natan, Breno, oi. Não sabia falar oi.
Vamos adiante. Já tirei, mandei para vocês. Eu quero que os senhores observem como está estruturado estas formas de aquisição da propriedade imóvel. Quais seriam essas? E vão perguntar para os senhores. Vão perguntar assim, senhor candidato João Bini, quais são as formas de aquisição da propriedade imóvel elencadas no Código Civil? E você, João, vai ter que dizer o seguinte, olha, excelência, as formas de aquisição da propriedade imóvel são a uso de capião. Nós temos, neste momento, a partir do artigo 1238, a extraordinária reduzida, ordinária e ordinária reduzida, 4. Nós temos ainda a rural pro labore, a urbana pro mísero pro moradia e a especial por abandono do lar, conforme nomeia.
a doutrina mais autorizada. Então, nós não só a uso capião, nós também ainda temos o registro do título, e nós temos a acessão. Agora vamos tratar da acessão? Então vamos lá. E quais seriam essas hipóteses? Eu sigo o professor Flávio Tartus no Instagram. Outro dia, na sexta-feira, ele sempre faz uma perguntinha, eu acho até bacana, a respeito de um tema do direito civil. Outro dia ele perguntou sobre o álveo. Sobre o álveo. Ele falou assim, defina o que é o álveo. É o álveo. É o abandono de álveo, né? O álveo é o abandono de álveo. Vamos lá, então. Então, vamos agora compartilhar aqui. Share. Da aquisição por acessão. Ô, João, a primeira forma, a acessão, ela pode se dar por de quais formas? Como pode se dar a acessão? João, por favor. Só achar onde é que está aqui a... 1248. Ah, achei aqui. Ela pode ocorrer por formação de ilhas, por aluvião, por avulsão, por abandono de álveo, ou ainda por plantações ou construções. Exato. Você vai pensar, formação de ilhas, avulsão, aluvião. Avulsão violento, aluvião é lento, depósitos lentos, avulsão, deslocamento violento. Abandono de álveo quer dizer que o rio, ele traçou um novo rumo, e ali onde era o leito do rio, passou-se a se ter um leito seco, provavelmente. E ainda plantações e construções. Então vamos lá, para a primeira hipótese. Formou-se ilhas, né? A quem pertencem as ilhas que se formarem em correntes comuns? Pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros. A quem pertencem as ilhas que se formarem em correntes particulares? Aos proprietários ribeirinhos fronteiros. Ok. As ilhas que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos a quais terrenos? Sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens. Será em qual proporção os acréscimos sobrevindos aos terrenos fronteiros de ambas margens? Até a linha que dividir o álveo em duas partes iguais. Não. Não, eu li errado. Na proporção das testadas dos terrenos fronteiros de ambas margens. Exato. As ilhas que se formarem no meio do rio, elas pertencerão aos terrenos ribeirinhos, fronteiros de ambas as margens. Pertencerão aos terrenos ribeirinhos de ambas as margens na proporção de suas testadas a qual linha? Até qual linha? Até a linha que dividir o álveo em duas partes iguais. As ilhas que se formarem entre a linha que dividir o álveo em duas partes iguais e uma das margens consideram-se acréscimos a quais terrenos? Aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado. As ilhas que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer a quais proprietários? Aos proprietários... Ai, saiu. Tá, só para eu voltar aqui. Tá. Aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram. Exatamente. As ilhas que se formarem entre a linha que dividir o álveo em duas partes iguais e uma das margens consideram-se acréscimo a quais terrenos? É o inciso 2, aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado, correto? Não é isso? Isso. As ilhas que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer a quais proprietários? É o Renato? Mas eu não pulou aí, não? Pulou aí. Não é 88? Não, eu estou no 90. Não, a gente está fazendo aqui, ó. Vamos lá. É o inciso 3. Ah, tá. As que se formaram pelo desenvolvimento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários
dos terrenos à custa dos quais se constituíram. Tá. Agora vamos tratar da aluvião. Eu vou pedir licença para o senhor se eu vou colocar aqui o computador. Deixa eu abaixar a câmera aqui, só para eu... Vou seguir aqui com vocês. Vamos lá. Da aluvião. Vou pegar aqui meu código novo. É uma pena, né, que os códigos todo ano a gente tem que trocar, porque as anotações vão ficando nos códigos antigos, né? Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais, minha base, por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes pertencem a quem? Aos donos dos terrenos marginais. Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais pelo desvio das águas das correntes pertencem a quem? Aos donos dos terrenos marginais. A que não terão direito os donos dos terrenos marginais? A indenização. Então, os acréscimos que são formados por depósitos e aterros ao longo das margens e também aqueles depósitos e aterros formados pelo desvio das águas, correto? Sem indenização. A quem se dividirá o terreno aluvial que se formar em frente de prédios de propriedades diferentes? Dividir-se-á entre eles. Os prédios, João, eu já falei aqui para o pessoal, é o seguinte: você concorda que, na maioria das vezes, nós falamos a palavra propriedade não no sentido de direito real, mas às vezes eu pergunto assim, João, qual é a sua propriedade? João, quais são suas propriedades em Irati? Você vai falar, olha, eu tenho uma propriedade aqui no centro e também tenho uma propriedade na zona rural. Concorda? Essa acepção da palavra propriedade, nós utilizamos mais essa propriedade que propriedade como direito real. Só que poderia causar uma certa confusão você utilizar essa palavra propriedade como nós a utilizamos aqui no nosso dia a dia. Então, o Miguel Reale achou por bem fazer o seguinte: ao invés de nós utilizarmos essa palavra propriedade nessa acepção que nós temos, nós vamos usar a palavra prédio. Olha só, vê se não faria sentido eu dizer dessa forma, agora que você sabe dessa acepção da palavra propriedade. A quem se dividirá o terreno aluvial que se formar em frente de propriedades de proprietários diferentes? Você entendeu? Entendi. Então, toda vez que você ver, ou melhor, que você observar a existência, ouvir, né, a palavra prédios, você vai substituir por propriedade nesse sentido que nós atribuímos a ela, correto? Em qual proporção dividir-se-á entre eles? Na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Era eu ou era o Renato? Pode ser você. Era você. Patrícia. João, Patrícia e Renato. Então é isso. Ó, a aluvião tem a ver com sedimentos, né? Os sedimentos eles vão se depositando. Vamos imaginar que você tem uma casa, uma propriedade na zona rural e por essa propriedade passa um rio. Então você tem sua propriedade e um rio, por onde passa um rio. Com a passagem desse rio, formam-se de forma sucessiva e imperceptível depósitos e aterros naturais ao longo das margens destes rios, correto? Então, essa propriedade, esse aterro, esse depósito que se formou, ele passará a pertencer a você. Por isso é forma de aquisição da propriedade imóvel. Então, vamos imaginar se tiver havido um desvio das águas, e estes desvios das águas
tiver também promovido depósitos e aterros naturais à sua propriedade. Então, isso também será seu. Você vai adquirir aquela propriedade, correto? E aí, por exemplo, o terreno aluvial, que é esse terreno formado, né, pelo acréscimo sucessivo, imperceptível, ou depósitos e aterros naturais, né, depósitos, vão se depositando e vai se aterrando naturalmente, né, pelas margens das correntes, pelos desvios, né? Como se divide? Por exemplo, se formar entre as margens de 2 ou mais prédios, dividir-se-á entre eles. É isso que está falando. Na proporção de cada um sobre a antiga margem, correto? Agora vamos dar a avulsão. A avulsão é o violento. O que a lei estabelece quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro? Pode ser, Renato, por favor. É o 96, né? Uhum. O dono deixou do prédio de cuidar da propriedade do acréscimo sem indenizar o dono do primeiro. Esse é uma diferença. Vocês se lembram que aqui na aluvião leve não há indenização? Este não. Este há a indenização. Em que hipótese o dono deste outro prédio, ao qual se juntou uma porção de terra, adquirirá a propriedade do acréscimo sem indenização? Se em um ano ninguém houver reclamado. Isso, sem um ano. Não. Deixa eu parar a gravação aqui, porque a minha filhota está querendo participar da aula também. Vamos lá. Então, sem indenização, se. Em que hipótese o dono desse outro prédio, ao qual se juntou uma porção de terra, adquirirá a propriedade do acréscimo? Sem indenização. Sem indenização, se em um ano ninguém houver reclamado. Então, antes é com indenização. Recusando-se ao pagamento de indenização, a que deverá aquecer o dono do prédio a que se juntou a porção de terra? Deverá aquecer a que se remova a parte acrescida. Então, é muito simples a avulsão, né? Indeniza, adquirir a propriedade sem indenizar. E sem indenização, em um ano, ok? Então, é isso. Se se recusa ao pagamento da indenização, o dono do prédio que se juntou deve aquecer que se remova a parte acrescida. Agora, o alvo é abandonado, né? Então, nós temos o leito do rio, né? O leito do rio abandonado. A quem pertence o alvo abandonado de corrente? Pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens. Os proprietários ribeirinhos deverão indenizar os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso? Não. Não. Isso é... É o João. É o João, desculpa. Sem que tenham a indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso. Então, ela passava por aqui, agora ela não passa mais por aqui, ela passa por outro terreno. Então, aqui teve a aquisição da propriedade, enquanto o outro perdeu a propriedade. Mas aquele que adquiriu não é obrigado a indenizar aquele dono do terreno por onde as águas abrirem novo curso. Até onde entende-se estenderem os prédios, as propriedades marginais? Até o meio do álveo. Pessoal, é muito fácil, são fáceis essas hipóteses. Olha só como é simples a avulsão, aluvião, muito simples. E formação das ilhas, muito simples isso. Aluvião, avulsão, abandono de álveo. Ok. Agora vamos para as construções e plantações, 1253 a 1259. Vamos lá? Também é muito fácil essa parte. Você pode construir em um terreno ou você pode semear. Vamos lá. Toda construção existente em um terreno presume-se feita por quem e à custa de quem? Pelo proprietário e à sua custa. Exato. Toda construção existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa. Toda plantação existente em um terreno presume-se feita por quem e à custa de quem? Toda plantação presume-se feita pelo proprietário e à sua custa.
Presumem-se feitas pelo proprietário à sua custa até que ocorra qual fato? Até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. Eu poderia fazer essa pergunta de outra forma, da mesma forma como estava naquela prova do Ministério Público, que nós vimos aquela questão. A presunção é de iure de que a construção existente no terreno tenha sido feita pelo proprietário à sua custa, ou a plantação existente no terreno tenha sido feita pelo proprietário à sua custa? É uma presunção iure de iure? Vocês se lembram disso? É iure tantum, né? Não. Por quê? Até que se prove o contrário. Porque cabe, é possível haver prova em contrário. Aquele que semeia em terreno próprio, com sementes alheias, o que adquire? Adquire a propriedade das sementes alheias. Então, eu semeio em terreno próprio com sementes de outras pessoas. Aquele que planta em terreno próprio com plantas alheias, o que adquire? Adquire a propriedade das plantas alheias. Aquele que edifica em terreno próprio com materiais alheios, o que adquire? Adquire a propriedade dos materiais alheios. A que fica obrigado quem semeia? A pagar o valor da semente. A que fica obrigado quem planta? A pagar o valor das plantas alheias. A que fica obrigado quem edifica? A pagar o valor da edificação. A que responde ainda quem semeia de má fé? Perdas e danos. A que responde ainda quem planta de má fé? Perdas e danos. A que responde ainda quem edifica de má fé? Responde por perdas e danos. Aquele que semeia em terreno alheio, o que perde em proveito do proprietário do terreno? Perde semente. Aquele que planta em terreno alheio, o que perde em proveito do proprietário do terreno? Perde as plantas. Aquele que edifica em terreno alheio, o que perde em proveito do proprietário do terreno? Perde as construções. A que terá direito aquele que semeia em terreno alheio, se procedeu de boa fé? Terá direito à indenização. Então, terá direito à indenização. A que terá direito aquele que planta em terreno alheio, se procedeu de boa fé? Terá direito à indenização. A que terá direito aquele que edifica em terreno alheio, se procedeu de boa fé? Terá direito à indenização. Agora, pessoal, vamos seguindo aqui. Vamos lá. Se a construção, 1255, parágrafo único. Se a construção exceder consideravelmente o valor do terreno, o que adquirirá aquele que de boa fé edificou? Adquirirá a propriedade do solo. Se a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, o que adquirirá aquele que de boa fé plantou? A propriedade do solo, mediante pagamento de indenização fixada judicialmente se não houver acordo. E se de ambas partes houver má fé, quem adquirirá a semente? Adquirirá o proprietário do terreno as sementes. Adquirirá o proprietário. Se de ambas partes houver má fé, quem adquirirá as plantas? O proprietário do terreno. Se de ambas partes houver má fé, quem adquirirá as construções? O proprietário do terreno. Se de ambas as partes houve má fé, o que o proprietário do terreno deverá ressarcir a quem semeou? Ressarcir o valor das acessões. Se de ambas partes houve má fé, o que o proprietário do terreno deverá ressarcir a quem plantou? O valor das acessões. Se de ambas partes houve má fé, o que o proprietário do terreno deverá ressarcir a quem edificou? O valor das acessões. Ok. Quando presume-se a má fé no proprietário relativamente ao trabalho de construção? Sou eu. Se fez em sua presença e sem impugnação sua. Quando presume-se a má fé no proprietário relativamente à lavoura? Se fez em sua presença e sem impugnação sua. Quais regras deverão ser aplicadas no caso de não pertencerem a sementes, plantas ou materiais a quem de boa fé os empregou em solo alheio? O disposto no artigo 1256. Isso, o disposto no artigo 1256. Se de ambas partes houve má fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, mas ele deve ressarcir ao dono, correto? Então, aquele proprietário ele vai adquirir, sim, a propriedade das plantas, das sementes e das edificações, mas ele deve indenizar
o proprietário das plantas, das sementes e das edificações. De quem poderá cobrar o proprietário das sementes, plantas ou materiais a indenização devida quando não puder havê-la do plantador ou do construtor? Poderá cobrar do proprietário do solo. Isso, então, poderá cobrar do proprietário do solo, né? Porque ele não vai cobrar daquela pessoa que utilizou, né? Mas sim o proprietário do solo. Agora, nós temos o 1258, o 1258, parágrafo único, e o 1259. Eu vou pedir aos senhores o seguinte. Eu vou abrir o arquivo aqui, e eu vou passar esse quadro para os senhores, e eu vou explicar esse quadro. Ó, é óbvio, pessoal, é o seguinte, nós temos 2.000 artigos. Se os senhores, uma estratégia que eu adoto é o seguinte, agora não mais porque como eu tenho sempre que passar os exercícios, mas quando eu estudava, não me permitia, falar assim, ó, 5% eu não quero aprender. Eu não quero aprender esses artigos, porque o custo-benefício deles, ó, é alto, porque são artigos mais complexos. Eu tentei, e acho que fui até, modéstia à parte, bem sucedido, fazendo um esquema para esses artigos. Então, eu vou copy o share aqui e vou procurar aqui no arquivo que eu já mandei aqui para o João. Aqui, já encontrei o arquivo e eu vou passar aqui para vocês e eu vou passando com os senhores e vou explicando aos senhores, vou lendo os artigos e vou mostrando os esquemas para os senhores. Então, vamos lá. Este aqui é um daqueles que não há perguntas e respostas, porque nós vamos fazer o estudo pelo esquema. Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês. Compartilhei. Aqui, ó, share. Nós temos no 1258, vamos seguindo aí, ó, 1258. Nós temos o construtor, uma construção, em que nós temos um construtor de boa-fé. Se a construção feita parcialmente em solo próprio, então nós tínhamos aí uma construção, esse construtor estava de boa-fé, ele em solo próprio, ele fez uma casinha para ele, parcialmente. Invade o solo alheio em proporção não superior à 20ª parte deste solo alheio. Então, ela foi feita no solo próprio, mas nós tínhamos o solo vizinho, né? O solo alheio. Esse solo alheio, ele tinha, vamos imaginar aí, uma determinada área, correto? Mas ele invadiu 5%, que é igual a 1/20, que é a 20ª parte do solo alheio, correto? Então, os senhores vão pensar o seguinte, olha, eu tenho um construtor de boa-fé, os senhores estão acompanhando? Ele construiu na área dele. Não obstante, embora ele tenha construído na área dele, ele invadiu 1/20, ou seja, 5% do solo vizinho, do solo alheio, correto? O que a lei determina que ocorra nessa hipótese? Nessa hipótese, o construtor de boa-fé vai adquirir a propriedade da parte do solo invadido, ou seja, esse 20%, se o valor da construção exceder o dessa parte. Então, se o valor da construção exceder essa parte. Então, olha só. Qual é a conclusão? É o artigo. Se o construtor adquire a propriedade do solo, se eu coloquei primeiro, segundo, terceiro, agora não sei por que eu coloquei esse primeiro. Eu acho que eu estava tentando organizar o artigo. Vamos lá. Se o valor da construção
for maior que o valor de 5% do solo alheio. E responde por indenização que represente o valor da área perdida mais a desvalorização da área remanescente. Então, assim, ficou muito fácil, né? Ficou muito fácil com esse esquema, na minha opinião. Ficou mais fácil que ler este artigo. Então, como é a hipótese do 1258? Olha, eu tenho um consultor de boa-fé. Esse consultor de boa-fé, ele invade o terreno alheio, 5%. E aí, qual é a solução? A invasão, na verdade, não é 5%. A invasão, ele fala, não superior a 5%. Então, é menor que 5%. Menor, né? Não superior. Não superior. Não. Peraí. Não superior a 5%. Então, é menor igual, né? Menor igual. Faltou um igual ali. É melhor usar a palavra não superior, né? Não superior, mas é menor e igual. Não superior até 5%. Eu posso colocar menor igual ou até, que é igual a não superior. O consultor adquire a propriedade do solo se o valor da construção exceder, ele coloca a palavra exceder o valor dessa parte e indenização que represente o valor da área perdida. Eu coloquei 5%, mas pode ser menos, mais a desvalorização da área remanescente. Correto? Estamos conversados? 1258? Então tá. Eu vou pedir então... Ô João, me explica esse artigo, por favor. Tá, o artigo 1258... mas eu não queria só que você lesse, eu queria que você visse o esquema, que você fosse falando comigo. Eu tô com um esquema aqui. Ótimo. Ele diz que o construtor de boa-fé adquire o solo alheio se a invasão não for superior até 5%, né, do terreno ali do vizinho, o terreno alheio, né? E o valor dessa construção, ele tem que ser maior do que o valor de 5% desse solo. E ele responde pela indenização que represente o valor da área perdida, né, dos 5%, mais o valor da desvalorização da área remanescente. Perfeito, muito bem, ficou ótimo. Então, agora vamos lá para o 1258. Vamos lá para o parágrafo único. É o consultor de má-fé. Nessa hipótese, o consultor de má-fé, ele vai... O consultor de má-fé, ele vai construir no terreno dele próprio, correto? Mas ele vai invadir o terreno alheio. Isso. Vamos lá. Agora, como ficou esse esquema? Pagando em décuplo as perdas e danos previstos nesse artigo, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à 20ª parte deste. Aí aqui é o seguinte, aqui está errado, não é até 5%, não. Pagando em décuplo, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à 20ª parte deste. Não é até, não. Então, os senhores vão tirar o até aí, os senhores vão colocar se em proporção, e a palavra que ele utiliza é o seguinte, em proporção, se em proporção à 20ª parte
do solo invadido. Se em proporção à 20ª parte. Se em proporção ao 20º do solo que invadiu. Se em proporção ao 20º e o valor. Tá. Adquire a propriedade... Pessoal, esses esquemas aqui, vamos lá, não estão bons. Conclusão. Consultor de má-fé adquire a propriedade do solo alheio do solo invadido se... Não, tem uma coisa errada. Exceder consideravelmente dessa parte, não se puder demolir a parte invasora, sem grave prejuízo para a construção. Não, tem alguma coisa errada aqui, peraí. 1259. Vamos pular esse parágrafo único aqui, vamos para o 1259. A hipótese do 1259, depois a gente vai pensar nesse parágrafo único aqui, tá? Tem que ver como é que foi essa hipótese. A hipótese do 1259 é a seguinte: nós temos uma construção em solo próprio e essa invasão excede a 5% ou 1/20 do solo alheio. Tudo bem. Então aí, tudo bem. Se ele estava de boa fé, ele adquire a propriedade do solo e vai pagar perdas e danos. Se o construtor estiver de boa fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte desse solo alheio, adquire a propriedade da parte do solo invadido e responde por perdas e danos. Essas perdas e danos vão abranger o valor que a invasão acrescer à construção, o valor da área perdida e invadida e o valor da desvalorização da área remanescente. Ok? E se de má fé ele é obrigado a demolir o que nele construiu, obrigado a demolir, e pagando as perdas e danos apuradas, e essas perdas e danos serão devidas, serão pagos em dobro. Então, esse aqui é fácil. Então, vamos lá. A hipótese é o seguinte, porque é o seguinte, a do parágrafo único é o valor de 5%. Vamos lá. 259. Aqui excedeu a 5%. Então, nós temos, quais são os marcos? Menor que 5%, 5%, maior de 5%. Nessas duas situações, maior de 5%, ele pode estar de boa fé, quanto está de má fé. Então, nessa sim é fácil. Nessa parte aqui é fácil. Maior de 5%, ele estava de boa fé. Ele vai adquirir a propriedade do solo, mas vai pagar perdas e danos. Essas perdas e danos vão abranger. Essas perdas e danos abrangerão. O que abrangerão essas perdas e danos? O valor que a invasão acrescer, correto? O valor que a invasão acrescer à construção, mais o valor da área perdida e o valor da desvalorização da área remanescente. E se de má fé, ele vai ser obrigado a demolir, mais perdas e danos apurados. Perdas e danos serão pagos em dobro. Então, eu não sei por que eu coloquei esse primeiro, segundo e terceiro aqui no meu... Eu vou até apagar isso porque às vezes a gente está pensando de uma forma, mas depois a gente vê que essa forma que a gente está pensando é confusa. Esse quadro aqui, ó, vamos lá. Esse quadro, 1259, ficou bom. Esse ficou bom. Não, ficou bom? O que vocês acharam? Ficou bom, Renato? Ficou bom, Patrícia? João? Assim, esse é bem fácil, né? Ficou bem tranquilo para entender. O 1259 ficou bom. Ficou, Patrícia? Você achou que ficou melhor o quadro? Ficou sim. Uhum. Então tá. Então eu só vou colocar o seguinte. Para baixo de perdas e danos, eu vou puxar uma setinha e vou dizer o abrangerão. Agora, então nós temos aqui a invasão. Se o consultor, vamos ler o 1259 tendo em vista esse quadro. Se o consultor estiver de boa fé,
e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte deste solo alheio, invasão excede 5% ou 1 sobre 20 do solo alheio. O que acontece? Adquire a propriedade do solo invadido. Exato. Adquire a propriedade da parte do solo invadido. Adquire a propriedade do solo, da parte do solo invadido. Ok. Responde por perdas e danos, que abrangerão o valor que a invasão acrescer à construção, o valor da área perdida, invadida, e o da desvalorização da área remanescente. Se de má fé, ele é obrigado a demolir e ele vai pagar as perdas e danos, sendo que essas perdas e danos serão pagos em dobro. Então, os senhores vão fazendo esses ajustes aí, correto? Vou colocar aqui de caneta preta. Perdas e danos serão pagos em dobro. Ok. Agora vamos dar uma olhada aqui no artigo 1258. Se a construção foi feita parcialmente em solo próprio, invadiu em proporção, invade, então ele coloca a palavra aqui, invade solo alheio, então isso aqui é invasão do solo alheio, estou marcando aqui debaixo de invasão, eu escrevi solo alheio, proporção não superior à 20ª parte do solo alheio. Então, vou colocar a palavra aqui, proporção, eu gosto de coisa, não superior, proporção não superior à 20ª parte do solo alheio, 20ª parte solo alheio. Eu vou marcar aqui, depois eu posso até tirar esses quadros para ficar melhor. Então, esses aqui são, eu vou marcar, deixa eu só marcar aqui, eu estou reescrevendo esse quadro, porque proporção, apagando isso aqui para ficar bem claro para os senhores, que eu vou tirar uma outra foto, porque a leitura vai ficar melhor. Ok. Então, se parcialmente construção feita, construção parcialmente, construção, aqui faltou a palavra construção, parcialmente, solo próprio, aí tem invade solo alheio, então ela é parcialmente solo próprio, invade solo alheio, né? Invasão no solo, invade. Também não está bom esse esquema, mas vai melhorar. Invasão do solo alheio na proporção superior a 20, a 20ª parte do solo alheio. Conclusão, o construtor adquire a propriedade do solo alheio se o valor da construção exceder, aqui nós temos o valor da construção, vou colocar a palavra, o verbo certo, exceder a 5%, o valor de 5% do solo, o exceder, o valor da construção exceder a essa parte, né, do solo invadido, não é 5% do solo alheio, não é do solo invadido, né, o valor do solo invadido, né. O valor da construção, né. Se o valor da construção exceder o valor do solo invadido, né? Solo invadido. Eu vou ter que fazer esses quadros de novo, não estão bons, mas a gente vai tentando. Às vezes eu achei que no dia ficou bom, mas agora fazendo de novo a gente viu que não ficou bom. Antes de nós encerrarmos, vamos só voltando aqui, eu vou perguntar o seguinte, Fernanda. Ô, João, vamos aqui deixar, então, de stand-by esses 3 artigos, como eu falei já para o senhor, esses artigos eles são artigos
que demanda aí uma certa atenção maior. Vamos melhorando eles com o tempo. Não, a gente não precisa... A gente pode pensar um pouco sobre eles, né? Pensar um pouco sobre eles. Vamos tratar agora da aquisição da propriedade móvel. A aquisição da propriedade móvel, ela pode se dar de algumas formas. A primeira dessas formas é o uso capião. Depois nós temos a ocupação, o achado do tesouro, que difere se não é descoberta, correto? Descoberta é um instituto, o achado do tesouro é outro instituto. Tradição, especificação, confusão, comissão e adjunção. E, por fim, perda da propriedade. Vamos tratar aqui da uso capião. A uso capião da coisa móvel, ordinária. Ô, João, você está com um quadro aqui? Eu vou voltar aqui com ele também para... Vamos deixar essas três aqui em stand-by. Então, vamos lá. Quem é a pessoa? Qualquer pessoa. Como é a posse? Contínua e inconteste. Inconteste. Ânimo? Possuir como sua coisa. Tempo? 3 anos. Título? Justo título. Boa-fé? Tem que ter boa-fé. E o objeto? Coisa móvel. O que adquirirá? A propriedade. Então, assim, qualquer pessoa cuja posse for contínua, incontestada, com o ânimo de possuir como sua, pelo tempo de 3 anos, com justo título e boa-fé, posse de coisa móvel, adquirirá a propriedade. Patrícia, essa que o João acabou de nos dizer foi a uso capião de coisa móvel ordinária, 1260. Agora vamos tratar da uso capião de coisa móvel extraordinária. Eu quero que você faça uma comparação, olhando aqui no quadro, o que uma tem, o que a extraordinária tem diferente. E o mais interessante é o seguinte: a gente não tem aqui prazo reduzido, não. Vocês observaram? Vamos lá? Vamos lá, Patrícia, por favor. A extraordinária é qualquer pessoa, também como é a ordinária. Na extraordinária, nós temos a posse contínua e ininterrupta, diferentemente da ordinária, né? Mas elas têm o mesmo sentido. Mesmo sentido? Ok. O ânimo tem que possuir como sua, ambas, e o tempo muda, porque na extraordinária é 5 anos, e na extraordinária não precisa do título, do justo título nem da boa-fé, ao contrário da ordinária. E os efeitos, o objeto também é coisa móvel, e os efeitos da extraordinária é a propriedade. Então, se nós observarmos, Patrícia, nós temos aqui que o tempo, o título e a boa-fé que são distintos. Tempo, 3 anos, título justo, boa-fé, tempo, 3 anos, título e boa-fé. 3 anos, justo e boa-fé. E no mais, é tudo igual, correto? Vamos fazer o seguinte, amanhã nós vamos continuar aqui com a aquisição da propriedade e nós vamos entrar aqui no direito de vizinhança, correto? Então, amanhã é terça-feira, nós temos ainda o direito de vizinhança. Ok. Então, eu vou encerrar aqui por hoje, que nós já vencemos muito, né? Falamos muito, tratamos de muitos temas. Renato, você quer se manifestar, dizer alguma coisa? Não, professor. Obrigado aí. Amanhã estamos prontos. A nossa aula é na quarta-feira, tá? 9 horas. Certo. Ô, João, o que você achou? Olha, eu achei bem bacana, até acima da expectativa, né, que eu tinha. Muito obrigado. Só essas questões ali das dúvidas que eu mandei para você hoje no WhatsApp, se você puder daí depois Vamos fazer o seguinte, amanhã de manhã eu tenho um compromisso. Eu posso te chamar por volta de 9 horas e falar, João, vamos conversar e eu quero te passar essa temática que você não fez comigo nas aulas anteriores. Eu vou fazer a dinâmica com você, correto? Amanhã de manhã, porque eu tenho um compromisso, eu não sei se eu vou poder. Eu não posso te afirmar agora, mas amanhã eu vou mandar uma mensagem falando, olha, João, deu certo, resolvi o que eu tinha para resolver, correto?
9h30, eu tenho 3 testemunhas para instruir aí de uma audiência lá no meu escritório. Então, teria que ser aí, tipo, umas 10h30, mais ou menos. Então, 10h30. Ótimo. Vamos marcar, então, 10h30. 10h30. Amanhã eu tenho uma audiência às 13 horas. Eu estou vendo aqui na minha agenda, eu fico preocupado com esses prazos. Às 13 horas. Então, 10h30 a gente marca. Tá? 10h30 para mim tá bom, tá bom? Então, amanhã, 10h30, vamos ter o nosso encontro para a gente tirar as dúvidas, conversar, e eu vou fazer algumas ajustes com você. Patrícia. Ai, João, desculpa eu ter atropelado. Às vezes a gente confunde a ordem, né? Não se preocupe. Excelente a aula. Eu tô meio perdida nesses quadros, mas eu que tô perdida mesmo. O quadro tá ótimo, tá? Patrícia, você vai ter que fazer o seguinte. Você tem, Patrícia, que imprimir os arquivos. Você consegue imprimir os arquivos do WhatsApp? Sim, consigo. Ótimo. Então tá. Se você quiser, Patrícia, eu posso lhe enviar também por e-mail. O que é mais cômodo, melhor para você? Não, na realidade, hoje eu fui imprimir, só que eu acho que eu imprimi 2 vezes o das sucessões. Aí eu confundi o arquivo. Foi isso, professor. Então tá. Então a gente vai se falando, tá bom? Patrícia, hoje você não assistiu nossa aula de manhã. Nossa aula é quarta-feira. Você recebeu o arquivo? Recebi e já imprimi. E você assistiu a aula ou vai assistir amanhã? Não, é que eu vou assistir amanhã. Então tá. Então você assista a aula porque quarta-feira é continuidade. Você não pode deixar de assistir a aula, tá bom? Tá. Amanhã eu assisto. Então tá. Muito obrigado. Até amanhã, 19 horas. E João, 10 Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.